Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, eu sou o Dom e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou eu fazendo uma resposta, um react ao nosso amigo Matheus Tibúrcio, o fim da ação orleanista. Bom, antes de tudo, gostaria eu de colocar uns pontos aqui. O Thiago Araújo Saquarema fez um vídeo me respondendo. E eu não vou mentir para vocês, eu achei interessante da parte dele fazer esse vídeo, porque mostra que em algum ponto ou outro eu toquei em questões interessantes, né? Porque se não tivesse havido conteúdo nos meus questionamentos, ele não ia perder tempo fazendo uma resposta. E uma resposta até que grande, diga-se de passagem. Talvez eu faça uma resposta ou um react, né, do vídeo dele. Vamos ver como é que vai se transcorrendo as questões. Outro ponto que eu queria colocar eu demorei para fazer vídeo porque eu estava ocupado essa semana agora que passou, por causa de alguns eventos aqui da minha paróquia que eu tive a oportunidade de estar trabalhando, né? E eu acho que isso, quando Cristo coloca essas coisas na nossa vida, a gente não pode dizer não, né? Então eu queria fazer umas colocações, né? Outras colocações, diga-se de passagem. É, o Matheus Tiburcio, eu não tenho nada contra ele, nada. Pelo contrário, em algumas questões eu até gosto dele. Discordo em outras. Discordo dele ter certa aproximação com libertários. Isso aí pra mim não faz sentido, tá ligado? Porque, pelo menos, o Matheus Tiburcio, em alguns pontos, ele se diz tradicionalista. Mas eu não consigo ver como um tradicionalista pode estar tão próximo de libertários. Outras questões que eu discordo dele é quando. Desculpe, eu tô com um pouco de gripe, né? É quando ele critica o meu amigo pessoal, Lorenzo Lazarotto. Eu acho as críticas dele um tanto quanto injustas, né? Também ele critica o Conde Lopé, né? Se bem que o Conde Lopé também critica o Lorenzo, né? Isso é engraçado, mas é uma rinha ali que tem. Mas eu também não vejo que ele seja justo nas críticas dele ao Conde Lopé. Assim como eu acho que o Conde Lopé não é justo com as críticas que ele faz ao Lorenzo. Mas desses três eu só tenho contato com o Lorenzo mesmo, né? Mas enfim, sem mais enrolações, vamos fazer um react. Boa noite, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus, do canal Em primeiro lugar, eu peço que todos vocês se inscrevam no canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais, rezem por mim, que ajudem os outros pelo Pix ou pelo Apoio ou pelo Valeu, que é muito importante, afinal de contas nós vamos viajar 2 vezes já. Eu vou ter 3 consultas já marcadas por questão de doença e principalmente que vocês rezem por mim, né? Porque eu estou em fase de exames. Pois bem, uma coisa que muita gente me perguntou, é o tema mais perguntado dessa semana, acerca de vídeos, é em relação ao fim da ação orleanista. Então, se alardeou na época, porque esse vídeo é antigo, é o fim da ação orleanista. Mas não foi bem isso que aconteceu. Tanto é que hoje, com a graça de Deus, a ação orleanista se tornou a ação imperial paternovista. E a gente está com muitos projetos que vão ser postos em prática futuramente. Se Deus assim nos permitir, através das nossas orações, o nosso projeto vai ir para frente e vai crescer. Matheus, o que você acha sobre o que você sabe? É o seguinte. O que eu sei, eu vou dizer aqui, certo? Se eu disser qualquer coisa de errado, cada um aqui é livre para me criticar. Pois bem, estamos fazendo essa resposta. Tenho muitos amigos que foram da ação orleanista. Mas de antemão o que acontece é principalmente o seguinte. A ação... três problemas levaram ao fim da ação orleanista, certo? Em primeiro lugar, o despreparo intelectual da liderança. Cara, não. Não. Isso aí não é verdade. Vamos colocar. O fundador da ação orleanista, o Renan, todos sabem, é meu amigo, é um sujeito muito preparado, entendeu? Poucos dentro da bolha, dentro
da dissidência, enfim, seja lá como queiram pontuar, tem o preparo intelectual do Renan. E eu não tô falando isso porque ele é meu amigo. Não, é só você observar as colocações, as refutações que o Renan faz no dia a dia, entendeu? Poucos têm essa capacidade, esse tanto de arcabouço intelectual que ele tem. Era uma liderança que não tinha muita noção do que exatamente eles queriam, certo? Do que exatamente eles queriam, exatamente. Né? Não sabiam direito qual era o referencial teórico do movimento, às vezes parecia tradicionalismo ibérico, às vezes parecia algum monarquismo ligado à TFP, ao Plínio Corrêa de Oliveira, às vezes parecia o morrazianismo, colocaram em pauta coisa do Charles Maurras, né? Que no começo eu inclusive perguntei, esse orleanismo de vocês tem alguma coisa a ver com o orleanismo francês? Não. Vamos lá então, né? Primeira colocação. Não haver um norte. Não é verdade. Entendeu? O que tem que ser colocado é o seguinte: quando a ação orleanista surgiu, lá em meados de 2016, era um grupo parlamentarista, não era um grupo tradicionalista, era um grupo parlamentarista com o diferencial de que era anti-maçom. Entendeu? Isso tem que ser colocado. Posteriormente, quando o Renan, o Bracelotti, enfim, entre outros ali que fundaram o movimento, foram estudando, descobriram as obras do professor Arlindo Veiga dos Santos. Foi a partir desse momento que houve a nossa guinada ao paternovismo. Aí teve as reedições do professor Arlindo Veiga, enfim, o Renan correu atrás de documentos, de pessoas, enfim, é uma coisa assim muito bonita até. Com relação à questão do malrazenismo, né? A única mentira, a única não, tem duas, entre aspas, aproximações com o malrazenismo. O primeiro é a reedição do livro do professor Nino Veiga dos Santos, Malras, Defensor da Realidade. Entretanto, não é uma aproximação teórica, tanto é que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha como que o professor encerra aqui, ó. E, como no Brasil, o peso é igual de atribuir ao brasileiro a deficiências da mente brasileira, o estado caótico da vida nacional, poupando assim o regime lunático, burrificador e desmoralizador que nos impuseram criminosamente em 1889. Aí fica a lição do grande mestre estrangeiro. Não para copiarmos como fazem os medíocres, e o fizeram em 1891 as suas soluções, pois a nossa pátria já tem a sua doutrina nacionalista, monárquico, hereditária e orgânica, chamada patrianovismo. Mas para aprendermos a amar o que é nosso, a nossa tradição, lutar por ela e resistir à onda de estupidez que nos quer imergir cada vez mais no charco de todas as misérias. Ou seja, não tem uma aproximação tão grande assim com o malrazenismo como o Tiburcio coloca. Não, é apenas em alguns pontos que o Malras toca que de fato são compatíveis à doutrina social da igreja, ao pensamento católico tradicional, mas não é em sua totalidade. Agora, com relação à aproximação da TFP, a única aproximação com a TFP, entre aspas, é o fato do Dom Bertrand fazer parte do IPCO, tão somente. Nunca houve em nenhum momento aproximação. Eu desafio a qualquer um a achar essa aproximação que a gente teve com a TFP. E voltando ali à questão do Malras também, eu falei que tem dois momentos assim. O primeiro é esse livro. O segundo é a nossa membra, a Malu, que ela mora na França e ela teve contato com a Action Française. Apenas isso, tá ligado? Mas é uma questão de assim, a pessoa tá num país estrangeiro, é interessante que ela vá
buscar saber o que pensam os nacionalistas e os católicos daquele país. É uma oportunidade assim de conhecimento, de contatos e não propriamente de doutrina ou algo do tipo. Então, assim, eu não vi assim uma fundamentação muito boa nessas críticas do Matheus Tiburcio. Não tem. É em referência à Casa de Orleans e Bragança, né? Que é só um ramo da franceira, mas que não tem muito a ver. De fato, não tem, em termos de ideias, né? Mas depois virou uma tentativa de emular a Action Française, né? Tentaram fazer Não. Eu gostaria que o Matheus mostrasse aonde, né? isso. Aí tentaram, fizeram até uma live com Aldo Rebelo, com o negócio do quinto movimento. Olha, quando você mistura monarquismo com Aldo Rebelo, é um sinal de que o negócio está numa confusão assim, muito grande. A live com o Aldo, e é um negócio engraçado, porque eu lembro muito bem disso, foi o seguinte: o Renan conseguiu o contato de uma assessora do Aldo Rebelo, e aí ele fez um contato. E surpreendentemente, foi um contato assim espontâneo, tipo, dos dois lados, assim. Então, de pronto, eles aceitaram uma entrevista, não teve exigências, não teve nada. Foi uma coisa assim natural. Mas, tanto é que depois você não acha nenhum apoio da ação ao quinto movimento ou algo do tipo. E aliás, eu gostaria de pontuar uma coisa: se vocês assistirem aquela live da ação com o Aldo, eu pessoalmente vejo que o Aldo, em alguns pontos, ele era bem simplório, sabe? Ele falava apenas o senso comum, repetia alguns jargões, o que mostra que ele de fato não tem tanta profundidade assim no que é de fato o movimento tradicionalista no Brasil, e em alguns pontos ele palpita, enfim. Agora, com relação ao Aldo, eu acho interessante fazer uma outra menção a ele, que assim, eu gosto de muitas coisas que ele aborda, mas não em sua totalidade. Por exemplo, eu acho aquele prefácio que ele fez à edição da Ilusão Americana, do Eduardo Prado, uma bosta, sinceramente, entendeu? Porque ele a gente sabe, ele é um passapanista do Floriano, e assim, eu tenho a edição prefaciada por ele e sinceramente não recomendo, cara. Não recomendo. Não acho assim que o prefácio dele à obra tenha sido bom. Mas enfim, continuando. A confusão chegou a um patamar insuportável. Certo? É o sinal de que aquele grupo ali estava em um estado de confusão muito acentuado. Eles não tinham preparo intelectual necessário. E aqui entra o segundo fator, que é o seguinte: que a liderança da ação orleanista também não estava preparada pessoalmente para isso. Ao meu ver, faltava ali maturidade. Curiosamente, algumas escolas não ensinam. Porra, anúncio, cara. Calma aí. Voltamos. Vocês sabiam que eu, Matheus, fui da ação orleanista e fui da cúpula da ação orleanista. Certo? Olha lá, vamos ver. Vou contar um segredo a vocês que eu acho que ninguém contou. Vocês sabiam que no grupo da cúpula da ação orleanista ninguém podia falar sério sobre nada? O grupo da cúpula, que em tese é o grupo esotérico, era um grupo onde só se podia tirar brincadeira. Grupo esotérico. Ai. Cara, não, isso aí nunca existiu, tá ligado? Sabe, é aquilo que eu falei. Eu sou da ação desde 2021. E isso aí nunca existiu. Nunca. O que há é o seguinte: a gente não fala apenas sério. Tem momentos de descontração e de zoeira. Isso aí é normal em qualquer grupo, tá ligado? Porque assim, não adianta a gente ficar pagando de católico, de paletó, de suéter, de charutinho aí, porque, cara, isso aí, sinceramente, é uma caricatura. Veja bem, voz mercê não sei o que, cara, isso aí, pelo amor de Deus. E eu acredito que o Matheus concorde com isso. Tanto é que o próprio Matheus reclama que muitos católicos não levam ele a sério por conta das vestimentas dele. Ou seja, essa, entre aspas, crítica que ele faz
é em alguns pontos exagerada e é em outros uma própria contradição do que ele mesmo acha, né? Mas enfim, continuamos. Havia muita gente ali e um despreparo pessoal, com falta de maturidade para assumir o cargo da liderança. De liderança de qualquer coisa, ainda mais de um grupo político. Agora entra o terceiro ponto. O que se conecta, por sua vez, com o terceiro ponto, que é o seguinte. A Ação Orleanista era um grupo. Todo grupo que faz isso que eu vou dizer, dá errado. Certo? Dá errado. Que é o fato de que a Ação Orleanista era um grupo que tinha uma tolerância enorme, extrema, com louco. O cara podia chegar lá dizendo as maiores loucuras do mundo, os maiores absurdos do mundo, né? Que jamais a pessoa teria nenhum tipo de sanção lá dentro. Jamais sequer bloquear isso, baniria um sujeito dos grupos. Nunca vi alguém ser banido por causa disso. Não, não é verdade. Eu vou contar pra vocês um dos vários casos que eu lembro, que era o seguinte: do nada, um sujeito brotou lá defendendo o sedevacantismo. Do nada. Aí a gente tentou corrigir ele, né? Falar, não, a gente não defende isso e tudo o resto. O sujeito não abaixou a cabeça, não teve a humildade de digamos assim, estudar mais ou de parar de falar aquelas loucuras, e a gente baniu ele. Simples assim. Outro ponto que prova que isso não é verdade é o próprio racha que houve com a Legião Anchieta. Por quê? Por que houve esse racha? Porque o Saquarema quis fazer vídeo com nacionalistas de cunho mais pagão, entre aspas, enfim. E o Renan falou, não é bom a gente se misturar com esse pessoal. Aí o Thiago falou, não, beleza, eu concordo contigo. Aí do nada, ele apareceu no vídeo, tá ligado? Aí o pessoal compartilhou lá no grupo e aí todo mundo ficou assim, estarrecido, sabe? Não sabendo o porquê que ele tinha feito aquilo lá. E esse foi o motivo do racha, né? Um dos motivos. Mas eu creio que é o principal. Então não. Isso aí é mentira. Não é assim. Nunca foi assim. E tinha quase todo tipo de maluquice era permitida, acabava sendo permitida lá dentro. E a cúpula da Ação Orleanista era uma cúpula assim muito estendida. Que meio que admitia todo mundo. Meio que aceitava todo mundo lá dentro da cúpula da Ação Orleanista. Inclusive gente que tinha ideologias assim que nada tinha a ver. Agora, principalmente, não havia controle nenhum lá, não só em relação às ideias, a qual seria a ideia orgânica do movimento, como também não havia controle nenhum a louco. Ô, cacete, de novo. Voltamos após mais uma intervenção do capitalismo. Livre para falar o que pensasse, a brigar como quisesse, a falar, xingar quem quisesse, né? E ninguém tinha repressão nenhuma. Novamente, mentira. Cara, não, isso aí nunca aconteceu. Certo? Aliás, eu confesso aqui uma coisa: de todos os grupos de WhatsApp em que eu já estive na minha vida, o grupo da Ação Orleanista foi o grupo onde eu mais passei raiva. Certo? De todos os grupos que eu já estive na minha vida, foi o grupo onde eu mais passei raiva. Desde o início, já vi ali sinais muito claros de que o negócio não ia dar certo de jeito nenhum. De fato, não deu. Certo? Essa notícia do fim da Ação Orleanista, para mim, não foi uma surpresa de jeito nenhum. Os sinais de que aquele projeto não poderia dar certo já eram claros demais. Que havia um despreparo teórico, e principalmente um despreparo prático. Certo? Que olha, quando em um grupo de liderança, várias vezes a liderança da Ação Orleanista já tentou me chamar para voltar para lá. E muitos deles me ajudaram bastante. Eu sou grato a muita gente que eu vi lá dentro. Tem muita gente boa lá dentro, muita gente que via o nosso canal, etc. Outros que não gostavam. A maioria, aliás, não gostava muito de mim. Né? Mas, como é que pode um grupo onde a cúpula não é espaço de discussão e deliberação séria? Isso parece ser piada. Parece ser piada. O resultado é só isso que vocês estão vendo aí. Se houver algum membro da Ação Orleanista que muitos membros me ajudaram em alguns momentos, eu agradeço, certo? Agradeço a ajuda. Outros já foram injustos comigo algumas vezes, certo? E é isso. Nesse momento do movimento católico, tem certos erros que são intoleráveis. Tá, eu acho que aqui já não tem mais nada a ser comentado. Eu só queria agradecer por todos vocês que estão acompanhando o canal.
Fiquem todos com Deus. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima e glória à Santíssima Trindade.